Olá, comunidade escolar, tudo bem? Estamos aqui, nós da GPPC, do DEP, né, e representando aqui a coordenação da CASP, Coordenação de Atenção Psicossocial do Estudante, para falarmos da cultura do cuidado na escola. Eu sou João Marcos, atuo como psicólogo da CASP, né, da GPPC. E estaremos falando aqui da saúde socioemocional no ambiente escolar. O nosso tema nós falaremos daqui a pouco sobre ele, mas antes eu gostaria de apresentar para vocês, né, o nosso departamento no qual fazemos parte. O Departamento de Políticas e Programas Educacionais, no exercício de suas atribuições institucionais, desenvolve, planeja e acompanha ações voltadas à formulação, implementação e avaliação de políticas educacionais. Sua atuação tem como foco principal a melhoria da qualidade da educação por meio da promoção de programas estratégicos que atendam às demandas pedagógicas da rede de ensino. O nosso tema, como eu havia falado para vocês, é cultura do cuidado e da convivência, desenvolvimento socioemocional e promoção da saúde mental da comunidade escolar. Quando falamos em promover a saúde mental no ambiente escolar, estamos falando de tirar o foco apenas do conteúdo acadêmico e entender que a aprendizagem só acontece plenamente se o terreno emocional estiver fértil, preparado para receber o plantio, que é o ensinamento, as práticas pedagógicas. Como sabemos, a escola ela é um ecossistema humano complexo, multifacetado e com uma diversidade cultural e social significativa. Nesse contexto, nos perguntamos, por que falarmos de cuidado nas relações? Porque esse cuidado nas relações, ele é necessário, ele é urgente e ele é também institucional. A LDB, em seu artigo 3º, fala sobre formação de atitudes e valores, o que requer que o desenvolvimento integral do aluno ele requer que o desenvolvimento seja integral do aluno, né? E não somente o cognitivo. Como sabemos, temos que trabalhar essas duas vertentes. O cognitivo, que faz referência ao conteúdo programático, ao conteúdo acadêmico, e temos que trabalhar também a parte emocional. Pois se esse solo, né, que é o emocional, não estiver bem, com certeza a aprendizagem também não estará bem. Porque o aluno não estará preparado emocionalmente, mentalmente, para adquirir aquele conhecimento e render como é esperado naquelas habilidades, tá bem? A escola, ela é o primeiro grande ensaio para a vida em sociedade. Aprender a cuidar das relações nesse espaço prepara um indivíduo para ser um sujeito mais empático, crítico e com senso de si mesmo. A aprendizagem é também emocional, social e cultural. Nesse ambiente escolar, nós sabemos que há construções de vínculos positivos que favorecem o desenvolvimento integral. E o professor, ele serve como essa ponte que vai ligar, né, o conhecimento acadêmico com o conhecimento em desenvolvimento, que são as habilidades socioemocionais do estudante. Na região amazônica, a relação professor e aluno, ela muitas das vezes, ela é a principal rede de apoio que esses alunos têm, né? Então, é o professor que faz esse link com as habilidades socioemocionais dos alunos. Por isso, começar a aula sempre perguntando como eles estão, além de validar o sentimento do aluno, cria conexão professor-aluno, conexão aluno-aluno. E aí nós já vamos desenvolver uma outra habilidade, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, que é a empatia. Empatia professor-aluno, empatia aluno-aluno, tá bem? Então, nesse movimento da sala de aula, nós temos um momento, né, um dever como educador de exercer um papel, muitas das vezes, de uma escutativa, de uma comunicação empática. Não estou aqui dizendo que nós professores devemos fazer papel de terapeuta, mas a escutativa é se colocar, né, no lugar do aluno e
ser presente naquele momento daquela escuta, né? E você vai estar com isso fazendo uma valorização das diferenças e da diversidade, porque como sabemos, a sala de aula ele é um ambiente complexo, né? Um ambiente diversificado. Então, gente, a BNCC, na sua construção, né, eu fiz uma referência à LDB, na sua construção, eles se preocuparam, os legisladores se preocuparam em não só trabalhar o conteúdo acadêmico, mas também a educação integral dos alunos. Na construção da BNCC, ela incorporou explicitamente as habilidades socioemocionais, presentes em todas as 10 competências gerais. Com destaques aqui, por exemplo, né, a competência 8, que é o autoconhecimento e o autocuidado. E a competência 9, que é a empatia e cooperação. Aqui, todas são importantes, todas têm sua relevância dentro do currículo, dentro da escola, mas assim, vamos dizer que seja a base, o pilar, o autoconhecimento e a autogestão. Porque o indivíduo, quando ele tem conhecimento de si, quando ele tem o senso de si, quando ele sabe das suas características positivas, das suas características negativas, como ele age em determinado momento, como ele deve agir em determinados momentos, isso vai facilitar bastante para que esse aluno tenha, né, as suas habilidades, o seu autoconhecimento socioemocional bem elevada. Sabemos que a maturidade emocional, segundo a ciência, a gente alcança ali por volta dos 30 anos, isso é relativo, mas mais ou menos se alcança nessa faixa etária. Os adolescentes e as crianças, que são os nossos públicos-alvos, né, do ensino fundamental, ensino médio, eles estão aí nesse intervalo de idade. Então, eles ainda estão em desenvolvimento emocional. Eles não têm maturidade emocional suficiente para lidar com determinadas situações. O professor, na sala de aula, é ele que vai servir de ponte para trabalhar essa situação, para trabalhar esse conteúdo, né? Para desenvolver essa maturação. O Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, né? Então, é o professor que vai fazer esse link, né, com o desenvolvimento emocional do aluno com o que ele está vivenciando. Tá bem? Então, eu queria voltar para vocês as habilidades aí na cartela da autogestão. Muitas das vezes, diante de determinadas situações, a gente fica meio que confuso, né? Como lidar com aquela situação e as crianças e os adolescentes, por estarem nesse desenvolvimento, eles ainda não sabem lidar com determinadas situações. Daqui a pouco a Kellen vai falar sobre isso, de algumas atividades que vão facilitar, que vão ajudar vocês na sala de aula, na escola, a trabalhar melhor sobre essa temática, tá bem? A cultura do cuidado se faz na escuta, no acolhimento e na ajuda daquilo que estiver ao seu alcance. O desenvolvimento socioemocional não é um conteúdo ou um trabalho a mais que você, professor, vai ter. Antes de tudo, é o clima onde a aprendizagem acontece e de que maneira acontece. A empatia, aqui, na habilidade 9, né, não é ensinada numa aula expositiva, mas através de exemplos nas interações entre professores, alunos e funcionários. Vejam vocês que a gente não ensina empatia, a gente vive a empatia, né? O professor, ao ser sensível à situação que o aluno está vivenciando, a esse desenvolvimento emocional do aluno, ele estará criando um clima emocional na escola, ele estará criando um clima emocional na sala de aula para que todos se sintam seguros. Seguros para quê? Para acertar, para errar, para aprender, enfim, para se desenvolver. Próxima cartela. Então, nós temos a Política Nacional de Atenção Psicossocial na Comunidade Escolar, que é a Lei Federal 14.819 de 2004, que estabelece o seguinte, né, que os ambientes escolares eles sejam seguros e acolhedores, que haja prevenção de situações de risco e violência, promoção do bem-estar emocional e psicossocial e o fortalecimento de vínculos comunitários e familiares. Né? Tudo isso ele vai se resumir num ambiente seguro e acolhedor. Como falei para vocês, esse ambiente seguro, esse ambiente acolhedor, ele se faz através de quê?
da escuta ativa, do acolhimento, na ajuda daquilo que estiver ao seu alcance. Sabemos que nem tudo nós podemos fazer, mas o que estiver ao nosso alcance, o que nós pudermos fazer para que isso aconteça, com certeza nós estaremos fazendo uma grande diferença na vida daquele aluno e na comunidade escolar como um todo, né? O que a gente chama de clima organizacional. É que esse aluno se sinta seguro, se sinta acolhido, se sinta protegido em todos os aspectos dentro da escola. Próxima cartela, por favor. O papel da escola. Falei do professor, falei da comunidade, né? Falei do aluno. Então, a escola, que é composta por todos esses membros, né? Ela tem um papel fundamental. Qual seja, incluir no planejamento anual os planos de trabalho com ações, metas, equipes e competências definidas, que envolvam em sua implementação a participação de toda a comunidade escolar na formulação das ações, considerando o contexto social e comunitário, a fim de prevenir situações de sofrimento emocional ou violações de direito contra crianças e adolescentes. Não dá aqui para a gente sugerir um plano único, porque cada escola, cada comunidade ribeirinha tem sua realidade. Por isso que é importante que a escola ela faça esse trabalho de acordo com sua realidade escolar, né? E é importante que essas competências, que essas metas, a equipe, quem são os professores, quem são as pessoas envolvidas nessas atividades, que farão parte dessa equipe. Por quê? Porque eles vão estar trabalhando com seres humanos, vão estar trabalhando com sentimentos, vão estar trabalhando com emoções. E essa equipe, é importante que ela esteja ciente, que ela esteja preparada para lidar com as várias demandas que surgem na escola, né? Como sabemos, não são uma, não são duas, são várias demandas. E essas demandas têm de várias origens e de várias complexidades, tá bem? As estratégias pedagógicas para conhecimento das emoções, autogestão, escuta ativa e respeito às diferenças. O desenvolvimento integral requer práticas que valorizem competências socioemocionais. As estratégias promovem ambientes acolhedores, colaborativos e inclusivos, estimulando autoconhecimento, empatia, respeito e responsabilidade. Como eu falei para vocês, a gente sabe que a empatia, né, ela não é algo que é ensinado. Esse desenvolvimento ele não é ensinado através de cartela, ele não é ensinado de maneira alguma, de modo algum, porque ele é aprendido ali na vivência do dia a dia, na sala de aula, tá bom? É o desenvolvimento emocional que permite que o aluno ele vai sair do modo de sobrevivência. Por quê? Ninguém aprende se estiver com medo. Ninguém aprende se estiver vivendo preocupações. Ele só estará ali o corpo dele, né? O corpo dele só vai estar ali. Mas a mente dele vai estar ocupada em outras situações. Então, a partir desse momento que o aluno, que o terreno, né, está fértil, que a saúde emocional do aluno está bem preparada, esse aluno vai estar disposto à aprendizagem. Né? Ele vai estar mais disposto a aprender ali os ensinamentos, os conteúdos ali trabalhados na sala de aula. É o desenvolvimento socioemocional que permite que o aluno saia do modo de sobrevivência. Né? Como eu disse para vocês, é esse modo de sobrevivência. Ele está ali sobrevivendo, ele não está vivendo. Né? Quando ele está com as suas preocupações emocionais ali fortes. Né? Então ele vai viver aquele conteúdo integralmente, vai estar disposto a aprender ali integralmente na sala de aula. O cérebro humano, como eu falei para vocês, ele tem dificuldade em processar quando a gente está em perigo, né? Quando a gente está em alerta. E quando a gente está mais despreocupado, mais relaxado, a gente está mais disposto a aprender. E com certeza, essa cultura do cuidado, ele vai se desenvolver com mais segurança, vai ser mais criativo, vai estar bem mais disposto a perguntar, a interagir com os colegas. Agora, a Kellen vai falar sobre as estratégias pedagógicas. Olá, tudo bem? Meu nome é Kellen Siqueira, eu sou psicóloga da CASP e a gente vai conversar agora um pouquinho sobre as estratégias pedagógicas para reconhecimento das emoções, autogestão, escuta ativa e respeito às diferenças.
Começa apresentando, né, um projeto Plenamente. Ele foi instituído no ano de 2025 na SEDUC. É um projeto que propõe atividades simples, flexíveis e aplicáveis em diferentes contextos, sem sobrecarregar a rotina escolar. Esse projeto ele foi pensado para que o professor, ele em sala de aula, consiga trabalhar temas relacionados à saúde mental, desenvolvimento de habilidades de empatia, né, autogestão. Também que seja feito de uma forma que não atrapalhe a rotina escolar, né, e que seja feito de forma bem dinâmica, né, e assertiva com nossos alunos. Pode passar. Né, dentro dessas estratégias pedagógicas para reconhecimento das emoções, podem surgir, né, demandas que possam precisar de um apoio, né, que seja necessário ajuda das redes de proteção. Então, dentro da SEDUC, né, a gente tem um procedimento operacional padrão, né, de atenção à violência sexual e outras violações de direitos contra as crianças e adolescentes, e esse procedimento ele tem como objetivo, né, orientar os profissionais de educação para a realização do acolhimento, do registro e notificação à rede de proteções dos casos de violações de direitos de crianças e adolescentes que forem identificados dentro da escola, né? Então esse procedimento ele já funciona há alguns anos dentro da instituição e ele funciona diariamente, né? Então, qualquer demanda que possa ser identificada durante a realização dessas atividades, a gente tem a recorrer a esse procedimento. Pode passar. Nós trouxemos, né, 4 atividades que vão trabalhar esse desenvolvimento dessas habilidades. A primeira que a gente sugeriu, né, dentro do projeto Plenamente, ele tem uma cartilha, né, com muitas atividades. Então, nós selecionamos apenas 4. Né? A primeira é a caixa dos sentimentos. Né? Aqui eu fiz uma caixa pequenininha, né, decorada com EVA, pode ser decorada com papel. E o objetivo dessa caixa é desenvolver a fala, né? Trazer para a sala de aula a possibilidade do aluno, do estudante, falar sobre o que ele está sentindo, situações que aconteceram em casa, ou então algo que aconteceu em sala de aula, de forma segura e acolhedora. Porque muitas das vezes ele tem dificuldade de chegar com o professor e falar o que está acontecendo. Então, se for feito de forma anônima, reservada, então ele vai se sentir mais seguro. Né? Então, o objetivo dessa caixa, a gente pode fazer uma reunião, né? Fazer um círculo, conversar sobre as emoções, sobre o dia a dia e pedir para que esse aluno, ou então essa criança, desenhe ou escreva a situação e coloque dentro da caixa. Né? Então, depois é feita uma atividade, uma conversa. No final, o professor ele vai selecionar, né, tendo bastante cuidado, porque podem surgir demandas que não seria interessante ser exposta para todos os alunos. E aí ele vai ler essa informação que o aluno trouxe, vai verificar de que forma ele pode abordar nessa roda de conversa. E aí ele vai ler, né, e vai pedir que os próprios alunos falem sobre essa situação, de que forma pode ajudar, né, de que forma a pessoa que está passando por aquela situação pode pedir ajuda, ou então como a sala de aula pode ajudar também, né? Então, assim, desenvolvendo empatia também, né? Sabendo se colocar no lugar do outro. Se fosse comigo e tivesse acontecendo essa situação, como é que eu agiria? De que forma eu pediria ajuda? Com quem eu falaria? Então, assim, é sempre importante, né, ter esse cuidado ao falar dessas emoções. Ao final de toda atividade, que o professor selecionar ali 3 ou 4, não precisa ser todos os papéis, ele vai levar essa caixa, não vai ficar em sala de aula, ele vai levar para a sala do gestor, né? E aí vão ser abertos todos os papeizinhos. Por quê? Nesse momento a gente pode identificar, sim, situações que a gente precisa acionar a rede de apoio, né? E aí a gente vai precisar do conselho tutelar, a gente vai precisar fazer a orientação, uma escuta, chamar os pais. O aluno, ele pode ou não se identificar, né, nesses papéis, mas até mesmo um professor ele consegue identificar com certeza pela letra do estudante, se não tiver identificação, quem possa ter escrito aquela situação,
né? Então, assim, aí depois que é lido, são traçadas estratégias, né? A gente pode, de repente, identificar uma situação de bullying, e aí o gestor pode já acionar lá uma palestra, uma ação em sala de aula para ajudar esses alunos a lidar com essa situação. Pode, de repente, acontecer que estejam acontecendo alguma situação familiar, e aí a escola, de alguma forma, vai tentar também ajudar. Ok? Próximo. Agora a gente trabalha com a dona empatia, né? Que no caso essa atividade é voltada para crianças menores, de 6 a 10 anos, né? Então foi uma almofadinha, são dois, né? É a dona empatia e a lata da empatia. Quando é com crianças menores, a gente costuma trabalhar com ela. Por quê? É um objeto lúdico, que tem olhinhos, boquinhas, a criança ela se sente mais confortável. Você fofinha, ela pode apertar, pode trabalhar de forma mais como se estivesse brincando, né? E aí, junto com a dona empatia, ela tem uma lata, né? E dentro dessa lata, a gente faz um círculo, né? Coloca as crianças em círculo e vai passando de criança em criança. Vai parar e a criança vai abrir a lata, né? E vai tirar uma situação. Quando são crianças menores que não sabem ler, a gente tem o card, né, o material disponibilizado com figuras. Infelizmente não trouxe, né? E quando é adolescente a situação está escrita. Mas quando é com crianças, aqui tem um desenho, a criança vai olhar, vai tentar analisar o que está acontecendo, o professor pode ajudar que ela entenda o card, explicando, olha, a criança está chorando porque o colega puxou o cabelo. Vamos colocar assim na situação. Como é que você agiria se fosse com você? Ou então se fosse com seu colega, né, de sala? Então, ele vai, por cada criança, vai ter a possibilidade, né, de tirar um card e fazer essa reflexão, né? E aí a dona empatia, qual é o papel dela, né? Ela vai ser uma figura que vai ensinar a criança a se colocar no lugar do outro, né? Então, essa é importante. Aí a dona empatia vai perguntar, se fosse com você, o que você faria? Quando é criancinha, pode colocar musiquinha, que eles vão adorar, né? Conversar com a almofadinha. Então, com crianças menores, a gente trabalha dessa forma a atividade para desenvolver a empatia, né? Saber se colocar no lugar do outro. Quando são com os adolescentes, aí a partir de 11 a 17 anos, vou colocar aqui do lado, a gente já trabalha essa empatia da forma já mais séria, né? A gente já traz situações cotidianas que acontecem com eles, bullying, né? Preconceitos, conflitos em sala de aula, por ciúme, relacionado a conflitos familiares também podem surgir. Então, vai ser feito da mesma forma, né? Vai ser feito a roda, vai passar a lata, o aluno ele vai retirar e vai ler, né? Por exemplo, essa situação o que você faria nessa situação? Ao ver um colega julgando ou ofendendo o outro pela sua cor de pele, né? Então, a gente vai trazer essa reflexão para a sala de aula, né? Se fosse comigo, como eu me sentiria, o que eu faria? E se fosse com o outro, que é muito importante, o que está acontecendo com o outro. Por quê? Dessa forma, a gente faz com que eles se protejam e também aprendam a proteger o colega, né? O seu colega de sala de aula. Então, assim, são várias situações que tem aqui, são vários cards, a gente selecionou, assim, sempre voltado para o contexto deles, né? Se o professor quiser, pode incrementar, colocar demandas que ele enxergue no contexto escolar, da sala de aula. Então, assim, é um material que ele também pode ser adaptado, tá? A todas as regiões, todas as faixas etárias. Pronto. Agora, a gente vai ensinar uma técnica do acalme-se, né? Muitas das vezes o aluno ele está passando por uma situação difícil, que ele tem crises de ansiedade recorrente, tem choro, né? De repente, assim, tem um momento de raiva, um descontrole emocional. Então, como eles são jovens, eles não sabem lidar com essas emoções, não sabem controlar muito bem o que eles estão sentindo. E essa atividade é justamente para isso, né? Para que a gente consiga, antes de
agir, eles consigam se acalmar sozinhos, né? Então, assim, é uma atividade que também pode ser realizada em grupo ou individual, tá? O professor vai reunir toda a turma, vai colocar uma música ambiente, né? Algo bem relaxante. Por quê? A gente vai ensinar eles a respirar, se acalmar e refletir. A técnica Acalme-se, a gente faz pela letra, né? Deixa eu trazer aqui. Para eles aprenderem a autorregulação, né? O professor pode ir lá no quadro, né, escrever a palavra acalme-se, né, e letrinha por letrinha a gente faz um passo a passo, né. A primeira letrinha, que é o A, é atenção à respiração. A gente vai ensinar esse aluno como respirar quando estiver muito nervoso, quando estiver muito ansioso, né, quando precisar se acalmar. E é muito simples. A gente inspira 4 segundos. E expira por 6, né? Então, parece bobo, né? Mas é muito interessante, porque quando a gente está nervoso, a gente não consegue respirar direitinho. Então, ajuda a regular a respiração, ajuda a regular nossas emoções, né? E aí, de forma lenta, a gente vai fazer essa contagem, que é a letra C. Inspira e expira, né? A letra A já é ajustar o corpo, né? Quando a gente está nervoso, a gente tende a fechar as mãos, travar as mãozinhas, o corpo fica paralisado, né? Então, a gente vai ajudar a relaxar o corpo. Vai mexendo os ombros, vai soltando a mão, às vezes mexer assim no pescoço ajuda, né? Descruzar as pernas, ou então os braços, quando a gente está com raiva, a gente cruza os braços, vai soltando os braços. Então, a gente vai ensinar ele a soltar e liberar essas tensões, tá? A letra L, que é apertar as mãos e soltar. Aperta, 1, 2, 3 e solta. Para regular essas emoções. Ok? Depois, a letra M refere a mudar o foco, né? Que é a que eu acho mais interessante. Porque quando a gente está passando por um momento angustiante, a gente está focado naquele problema, naquela emoção, e a gente não consegue olhar o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, mudar o foco você vai tentar pensar numa lembrança feliz, vai pensar no desenho que estava passando na TV, vai pensar num passeio que você teve com a sua família no final de semana, ou então vai olhar para a árvore, se tiver uma janela, né? Nas comunidades a gente tem muita natureza ao redor, então a gente vai olhar para a janela para observar um balanço das árvores, a gente vai ver um pássaro, de repente, se estiver num jardim, então a gente vai começar a tirar o foco daquele problema, né? A letra E é expressar o que a gente está sentindo, né? Hoje eu estou me sentindo zangado, hoje eu estou triste, eu estou passando por isso porque eu estou sentindo muita raiva. Então ali ele já vai ter um autoconhecimento, né? O que eu estou sentindo, de que forma isso está me afetando. Então a gente vai trazendo, né? Essas emoções a gente consegue racionalizar um pouco nesse momento, né? E o SE, que é se permitir pausar e lembrar que isso vai passar, que esse momento ele vai passar, né? Que você vai conseguir se acalmar, né? Que vai dar tudo certo, que é temporário, que é momentâneo, é uma emoção que agora eu não consigo controlar, mas que daqui a pouco tá tudo bem. Então, assim, a gente sempre traz essa técnica para autorregulação das nossas emoções nesses momentos. Tá? Então, aí, finalizando, ensinando esse passo a passo, aí a gente pede que o professor faça essa reflexão, né, depois. Como vocês se sentiram? Vocês acham que conseguiram relaxar? O que acha que pode melhorar nessa técnica? Ajudou vocês, né? De repente, né, aconteceu alguma coisa em sala e o professor precisou ajudar o aluno a executar essa técnica, ele pode perguntar, e aí, foi útil, né? Deu tudo certo? Não foi melhor assim dessa forma? Então, assim, é algo muito fácil, que não precisa de muita coisa para fazer em sala de aula. Quando for com crianças menores, que a gente também vai ensinar para eles, por exemplo, que eles têm dificuldade de respirar, a gente pode fazer de uma forma mais lúdica, né? Por exemplo, cheirar uma flor. Cheira a florzinha, aí sopra a florzinha. Então, assim, com a criança a gente vai trazendo maneiras mais fáceis para eles entenderem e compreenderem, tá bom? Então, espero que essas técnicas consigam ajudar vocês em sala de aula a trabalhar, né, com os nossos alunos.
Dito tudo isso, a gente vai focar agora no que pode acontecer de repente se surgir alguma demanda que precise da rede de apoio, né? Pode passar, né? A gente tem como proteção em rede de apoio o procedimento operacional padrão, que é o POP, é o que eu me referi, né? Que ele é um procedimento operacional de atenção à violência sexual e outras violações de direito, né? É uma garantia de alinhamento, né, com as legislações educacionais e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de que haja essa proteção, né? Ele tem um fluxo de atendimento, né, as coordenadorias, né, tanto as regionais quanto as do interiores também sabem desse procedimento, sabem desse fluxo, né, e da possibilidade dos encaminhamentos, né? Então, há uma articulação com a rede intersetorial de saúde, assistência social e conselhos, e também há um monitoramento e também prevenção de situações de risco, né? Então, quando a gente já trabalha o POP, a gente também trabalha com a parte da prevenção. Pode passar. Dentro do POP, a gente tem algumas orientações quanto ao acolhimento. De repente surgiu uma demanda, né, que precisa acionar o POP. Antes a gente precisa fazer um acolhimento desse estudante. De repente, na caixa de... Como é o nome da caixa? Caixa dos sentimentos, surgiu uma demanda lá que precisa acionar a rede, né? Então, antes de acionar a rede, a gente vai acolher essa criança, né? A gente vai dar ouvido ao que ela está falando, a gente vai conversar com ela, a gente vai ofertar essa escuta e essa acolhida ativa, né, sensível, humanizada. E é importante destacar que ela não é de exclusividade do psicólogo ou do assistente social. O professor pode fazer, o gestor pode fazer, o pedagogo também. Então, todos que estão dentro da escola, eles são preparados para fazer essa escuta. Pode passar. Né? As orientações que a gente sempre traz para quando haja necessidade desse acolhimento é que seja feito em um local reservado, seguro e privado, né? Que a gente pode deixar essa criança e esse adolescente falar livremente, sem interromper, né, a fala, sem fazer muitas perguntas para não atrapalhar o fluxo da memória, que a gente deixa que ele fale o que ele tem que falar, se ele precisar chorar, se ele precisar de um tempo, tudo isso a gente dá esse espaço para esse aluno, né? Todos nós temos reações emocionais, de chorar, né, entrar em desespero, ficar um pouco mais calado, não querer falar. Então, assim, é importante que a gente não pressione, né, que seja feita essa fala, né. A gente vai evitar expressar os nossos julgamentos, né, o que a gente acha, o que a gente sabe, né. A gente vai evitar principalmente contato físico, né. Tocar, tentar abraçar, a gente não vai fazer isso, tá? A gente também não vai oferecer prêmios e nem estipular, fantasiar, se você me contar, vai acontecer isso. Ah, mas você não acha que foi dessa forma e não ou então não foi intencional, então a gente nunca vai colocar dessa maneira a nossa fala, tá? A gente vai sempre respeitar e valorizar o sentimento do aluno, né? Tudo que ele vem falando, tudo que ele vem trazendo e da forma que ele está trazendo também é importante que haja o respeito. A escola, enquanto espaço de cuidado e pertencimento, desempenha um papel essencial na formação integral dos estudantes, ao criar ambientes inclusivos, seguros e atentos às necessidades emocionais e culturais. Esse cuidado favorece a aprendizagem, ela fortalece vínculos, desenvolve autoestima e promove uma convivência respeitosa. Pensando sempre na educação integral dos alunos. São duas variáveis: o conteúdo acadêmico, o conteúdo programático e também, né, com o desenvolvimento socioemocional do estudante. Nós temos essa responsabilidade, como eu disse para vocês, ele é urgente, ele é necessário e ele é institucional, uma vez que a lei, a LDB, a BNCC, eles abrangem, né, essas normativas, tá bem? Assim, adotar práticas de cuidado e inclusão não significa apenas cumprir uma obrigação institucional. Trata-se de um compromisso humano que assegura o bem-estar, o desenvolvimento pleno e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e empática, principalmente desse nosso público, que são os alunos que estão em desenvolvimento. Eu gostaria de encerrar com uma frase que diz o seguinte: acolher não é dar conselhos ou soluções prontas, é oferecer presença. A sua presença, professor, a sua presença, pedagogo, gestor, a equipe da limpeza, a equipe da merenda, enfim,
A sua presença, ela se faz importantíssima nesse ambiente onde não só rodeia, não só se desenvolve o conteúdo acadêmico, mas também o conteúdo socioemocional, as habilidades socioemocionais, né? Então, cada um de vocês, membro escolar, é importante nesse processo. E, na imensidão da nossa Amazônia, que nenhuma criança ou jovem se sinta uma ilha. Sejamos nós a ponte entre esse ser em desenvolvimento e as suas habilidades socioemocionais. O nosso muito obrigado. Para contato, né, com a nossa equipe, né, nós temos e-mail institucional psicossocial@educação.am.gov.br. Também tem os contatos aqui do nosso Departamento de Políticas e Programas Educacionais, DEP, né, que é o e-mail dep@educação.am.gov.br. E os telefones dos nossos servidores da CASP, né, que a gente vai dar esse auxílio quando necessário, né, precisar de todo o material que foi mostrado ou tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. Vocês podem entrar em contato também através desses e-mails, através desses telefones, e a gente estará disponível para todos vocês aí. A gente agradece a todos vocês pela atenção, a gente deseja um ano letivo de 2026 proveitoso, que seja bem aproveitado em todos as instâncias, né, em todos os conteúdos que nós estamos aqui trabalhando, tá bem? Obrigada.